O mundo caminha para um lado, o Brasil para o outro, totalmente oposto. O Brasil está proibido de crescer e está no caminho do retrocesso. Tudo isso por causa da prepotência de políticas de protecionismo, presidencialismo de coalizão e crise fabricada justamente contra a população mais humilde da República Federativa do Brasil. Os ataques são iminentes de uma crise que foi propriamente dito fabricada como estilo de governo. O sistema financeiro no Brasil controla praticamente 90% de todas as transações em todos os aspectos. Bastou só o governo tentar furar o teto do gasto para propor um Auxílio Brasil de R$400, o mercado financeiro enlouqueceu por causa do teto dos gastos, que iria furar o do teto, propriamente dito. Na realidade, do buraco está bem mais abaixo, não está no telhado, mas nos fundamentos de uma economia sem compaixão, de uma economia de um baronato e de uma plutocracia que olha com olhos tortos para o negro, para o pobre, para o índio e para o nordestino. O povo caminha solitariamente com sofrimento estampado no rosto, sem perspectiva, não consegue avançar por vias de fato, sem dúvida nenhuma. Deus queira que essa torre desapareça, ou seja, esses são os fundamentos de uma economia que fracassou, de um tripé de macroeconômico que coloca o povo brasileiro abaixo da linha da miséria, da pobreza. São mais de 40 milhões de brasileiros passando fome num país riquíssimo, onde a distribuição de renda e principalmente a desigualdade social e racial é gigantesca. Vivendo uma ilusão democrática em todos os aspectos, os privilégios para ruir, para construir no lugar dela, ou seja, um lugar para um mundo melhor na República Federativa do Brasil. O povo acompanha com certa determinação, com uma esperança de que tudo vai melhorar. Essa alusão engana, propriamente dito, muitos de brasileiros. Ou seja, o que vai acontecer é a mesma coisa que aconteceu no passado. A simples repetição. Nessa economia de exploração e de miséria, de auxílio nunca vai gerar proteção. Ou seja, o Auxílio Brasil, o auxílio emergencial, propriamente dito, ou Bolsa Família, nunca vai gerar proteção. Além do mais, o povo tem que gastar no mercado cujos preços estão estabelecidos acima da média. Deliberadamente, se nós formos entender os preços pelo qual a inflação está às alturas. A cada 24 horas você perde R$2 do seu poder de compra. Esse é o Brasil que muitos de nós às vezes não conseguimos entender. A projeção do crédito suíço hoje para o ano de 2022 é inflação acima do teto, acima do rufo, lá nas alturas. Os preços não vão se assegurar a compra e principalmente ao valor de R$400, que não, propriamente dito, poderão chegar ao bolso do trabalhador. E a gente, nesse regime de exploração, que muitas das vezes é visto de uma outra forma. Você que está me assistindo, você que me acompanha, você que sabe muito bem aonde nós queremos chegar. Nós vivemos um país que está totalmente proibido de crescer em todos os aspectos por vez de fato. O Auxílio Brasil, ele não vai ser pago acima da taxação de grandes fortunas, mas sim vai ser pago pelos impostos dos trabalhadores. O Auxílio Brasil não vai ser pago em cima das grandes fortunas de pessoas que deliberadamente exploram através de uma pauperização em cima do proletariado. Quem ajuda nessa caminhada não são os marajá, mas a classe média e os próprios
pobres. O assalariado que trabalha duro, ganha mal e vive para pagar tributo e imposto sobre todos os utensílios. Ou seja, as questões essenciais para uma própria sobrevivência. Além do mais, deve se endividar mais ainda por uma política que fracassou. É o fim da picada. O dinheiro do Auxílio Brasil também não vai ser tirado dos gastos exorbitantes da manutenção da máquina pública, dos salários escandalosos, principalmente dos pagamentos dos precatórios. Esse é um dinheiro público, separado para pagar as pessoas que ganharam na justiça o direito de se ressarciar pelo Estado. Portanto, na fonte do auxílio há um calote. E se nós formos analisarmos por vias de fato, nós não estamos entendendo o que está realmente acontecendo. O aumento do Auxílio Brasil prometido à população não nasce do coração, mas do interesse pela reeleição de um governo que não tem um projeto nacional de desenvolvimento, que tem um projeto de poder, que governa com presidencialismo de coalizão e principalmente com protecionismo, com políticas de austeridade que servem os interesses daqueles que semana passada quase tiveram um infarto. Se nós formos analisar a compaixão pelo desespero dos pobres que não têm o que comer, mais o desespero daqueles que realmente não conseguem sentir e, propriamente dito, imaginar uma forma inerente de se aproximar de um processo de regime de escravidão. Hoje o povo arrisca ficar amarrado para sempre a um regime de opressão em nome de uma sobrevivência. Tudo isso que nós estamos vendo não vai servir absolutamente para nada, porque não nos vai dar deliberadamente algo importante que nós precisamos. Nós não vamos conseguir termos uma proteção. O Brasil cai novamente nas rédeas daqueles que controlam. O que eu gostaria de falar hoje para vocês, a situação só vai piorar, gente. E muitos de nós não conseguimos entender o establish. A gente não consegue entender a forma pelo qual nós fomos inseridos na lógica errada. E a gente não consegue construir uma hegemonia em movimento. Ou seja, em um processo de movimento. Estamos numa guerra civil não declarada. E num processo revolucionário não existe se nós não tivermos a emancipação. Nós precisamos entender e lutar para que o Estado estrutural possa nos dar a proteção necessária para esses dias difíceis que nós estamos vivendo. Felizmente, os governos progressistas do passado não conseguiram deliberadamente as reformas necessárias, políticas sociais, democráticas, principalmente progressistas, elementares, de garantia de direito do aumento do progresso regressivo dos impostos. Hoje o brasileiro paga mais do que arrecada. Ou seja, vivemos uma dicotomia, um Brasil desavesso, onde o pobre, o negro, o índio caminha solitariamente com sofrimento estampado no rosto. E muitos de nós não conseguimos entender essa analogia. Precisamos entender, por vias de fato, que não existe uma outra forma pelo qual nós devemos realmente fazer a nossa parte para que nós possamos nos desprender deliberadamente dessas benesses que não geram proteção, que não geram estabilidade
de forma alguma. Cada um de nós temos um respaldo para que nós possamos nos prepararmos para coisas piores que virão. E muitos de nós não conseguimos entender a sinopse de tudo aquilo que está por de trás daqueles que realmente odeiam a população brasileira à custa de nada, principalmente da ganância e daqueles que querem se saírem bem em todos os aspectos. Que cada um de nós possamos nos lembrarmos de nossa responsabilidade e seguirmos à frente. Lembre-se, não há processo revolucionário sem emancipação. O Brasil é seu, o Brasil é de seus filhos, o Brasil é de cada um de nós. Pense nisso, a resposta está única e exclusivamente em nossas mãos.